Então, meu nome é Luísa Estupa, estou aqui semanalmente com o Controle Odonto, trazendo conteúdos que vai agregar vocês como profissional. E hoje, né, eu trouxe um tema especial. Como conciliar, né, o trabalho que a gente tem, a carga horária de trabalho que a gente tem com a nossa família, né? Alguns não são mães ainda que estão nos acompanhando, mas já tem um esposo, né? Às vezes a pessoa também não é casada, mas tem às vezes uma mãe para cuidar, às vezes tem outras, né, outras pessoas que são da família também para estar ali apoiando e não consegue conciliar a vida pessoal, né, com o trabalho. E isso é muito importante. Isso é mais importante que muitas pessoas pensam, principalmente para nós mulheres. Não que para os homens não seja, mas nós mulheres, nós temos uma carga, nós recebemos uma carga que ela é diferente, sim. Né? Então, assim, a gente vê, no entanto, para minhas mentorias, meu público principal são dentistas mulheres. A gente tem aí os homens, sim, mas são a grande minoria, porque as mulheres, elas se identificam muito comigo também, né? Identifica com as dores que eu tenho, né? As dores que eu já tive, as dores que eu tenho, são muito parecidas com as dores dela, né? Porque, ao mesmo tempo, ela não quer só o sucesso da clínica, ela não quer só o sucesso profissional, né? Ela quer realmente aprender a conciliar tudo isso, né? Como que eu faço para dar conta de acompanhar o meu filho mais de perto, para poder estar junto ali com meu esposo, para poder estar junto com os meus pais, como é que eu consigo conciliar isso e ainda ter os resultados que eu almejo. Então é sobre isso que nós vamos falar, eu acho que é bem interessante e eu acho que tem uma ligação também com aquele assunto que nós começamos a falar, que nós não conseguimos terminar, tem algumas coisas que vão coincidir, que é a gestão do tempo, né? Sem dúvida. É totalmente ligado, porque todos nós temos 24 horas aí para administrar. Tem pessoas que não gostam desse tema, administrar, não gostam de administrar nada, mas nós precisamos administrar a nossa vida, administrar o nosso tempo, e isso é fato, é um fato que nós não temos como negar. E como administrar esse tempo de forma que eu consiga desenvolver, que eu consiga atuar de forma assertiva em todos os pilares. Então hoje eu vou falar para você que é mulher, tá? Os homens hoje podem ficar com ciúmes, né? Nós vamos voltar para as mulheres mesmo, devido ao Dia das Mães. Não, tema merecidíssimo. Vocês, mulheres, se sintam homenageadas pelos homens do aplicativo.net, porque vocês realmente merecem. Eu brinco sempre, é algo até que eu já escuto há algum tempo, que o homem é monotarefa. A gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. E vocês, mulheres, que é uma característica que nos causa inveja boa, é que vocês são multitarefa. Vocês têm uma capacidade de cuidar de várias coisas ao mesmo tempo e fazê-las bem, que é invejável essa capacidade que realmente vocês têm, e em especial as mães. Então vocês, mulheres, que serão o foco do que a doutora Luísa vai nos falar hoje, já se sintam todas homenageadas como mulheres por nós, homens da aplicativo.net, batemos palmas para vocês, em especial as mães, né? Que são, além de tudo, além de toda a responsabilidade como mulher, esse dom divino da maternidade é algo muito diferenciado, e para vocês conciliarem isso é realmente muito difícil, a gente sabe disso, tá? Então, e aí o que eu tenho observado, né, acompanhando há algum tempo os dentistas, né, acompanhando essas empreendedoras, que para dar conta, né, para conseguir fazer tudo que essa pessoa precisa, muitas vezes ela acaba tendo que esquecer delas mesmas, tá? E isso é algo muito sério, é algo que eu tenho conseguido ajudar algumas dentistas, porque quando a gente vai perguntar para elas, Marcos, o que você gosta de fazer? Coisas simples como qual que é o seu hobby? Elas já não têm mais. Elas se anularam para conseguir realmente dar conta daquilo que foi delegado para elas, né?
Quanto tempo você não faz uma viagem que você gosta, que você deseja? Desde que eu formei, né? Então são respostas que me motivaram a dedicar inteiramente a mentoria hoje. Então, sim, eu me afastei dos atendimentos, né? E a dor que eu já tive também de não ter tempo para pensar em mim, não ter como fazer uma atividade física, que nós falamos aquele dia, é uma dor que eu também já tive e a gente às vezes nem percebe que está fazendo isso. Então a gente vê muitas mães tendo que abrir mão de tudo que elas gostam, de tudo que elas desejam, de todas as vezes companhias que elas gostariam de ter, vamos dizer, ciclos de amizades, elas afastam de tudo para conseguir dar conta. E um dia a conta chega, né? Um dia essas pessoas vão se sentir extremamente sobrecarregadas, um dia essas pessoas vão se sentir, começar a ter sinais de coisas que elas não vão conseguir entender de onde iniciou. E o início foi exatamente nessa vontade, nesse desejo de dar conta de tudo, né? Então, para que vocês fiquem aliviadas inicialmente, eu quero dizer para vocês que nós não precisamos de dar conta de tudo, mas nós precisamos definir quais são as nossas prioridades, né? E se for para deixar... Com o seu tudo, né? Com o seu tudo que você tem, o que é prioridade? Dentro de um ano, dentro dos meses, dentro dos dias. Porque muitas vezes nós acabamos abrindo mão de fazer algo que era a nossa prioridade. Por exemplo, fazer uma viagem. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer essa viagem. Mas quantas coisas essa pessoa adquiriu de forma inconsciente, no dia a dia, na correria, que daria com certeza para fazer uma boa viagem. Quantas coisas ela adquiriu de forma errada, sem pensar, né? Por exemplo, as mulheres nas lojas, né? Comprar uma bolsa, comprar roupa, comprar vários itens que muitas vezes elas poderiam ter ficado porque elas não entenderam que ela tem uma prioridade de fazer uma viagem com a família no final do ano e que isso realmente é importante para ela, é realmente importante para a família, é realmente necessário e precisa ser visto como uma prioridade, entende? Então, assim, as mulheres acabam muitas vezes, né, pelo que a gente acompanha, gastando de forma desordenada, porque a correria faz com que aquele cansaço seja muitas vezes até uma válvula de escape, né, para as mulheres. Eu vou na loja, vou comprar, vou vestir, eu mereço, né, aquele tal de merecimento. Eu mereço, vou comprar isso para mim, porém aquilo compromete algo que está ligado com a sua prioridade. Então é preciso ter essa inteligência emocional para definir, né? Normalmente no final do ano nós colocamos lá, vocês colocaram lá quais seriam as suas metas, os seus sonhos, os seus planos para 2023. E muitas de vocês já abandonaram isso. E por que abandonaram isso? Muitas vezes porque fizeram escolhas de muitos itens que não estavam ligados à prioridade de vocês. E aí acabam atropelando isso tudo e no final sente mal e fala que não tinha dinheiro, ou seja, não tem nenhum planejamento financeiro, não tem gestão, né? Não tem um posicionamento frente àquilo que traçou como meta, não tem atitude que precisa ter. Então a gente precisa trabalhar tudo isso. Sem contar que a mulher dentista empreendedora, ela tem misturado muito o dinheiro do consultório com o dinheiro dela. Então, quando a gente fala de gestão, de finanças, a gente vê que tem inúmeras mulheres aí com esse erro que nós já falamos em outras lives, que é gravíssimo. Ela não consegue ver o consultório como uma empresa, ela não consegue ver o Instagram da clínica como uma empresa, como CNPJ, né? Eu falo que o Instagram da nossa empresa também é como um CNPJ ali. Eu preciso abrir e preciso fechar. Então eu preciso estar ali entendendo que aquilo faz parte do meu trabalho. Não é para postar quando eu quero, porque hoje estou atarefada, eu não vou postar. Não é também postar 10 stories por dia, não é sobre isso. Mas entender que aquilo ali hoje faz parte do nosso trabalho.
né? Faz parte da comunicação com o nosso paciente, faz parte da captação de novos clientes, faz parte da fidelização dos clientes que nós temos. Então a gente entende que é algo que precisa ser aberto e fechado. E aí a gente vê muitas pessoas desperdiçando um grande tempo com o telefone, com o Instagram, sem estar fazendo ações devidas, ou seja, desperdiçando o tempo, que é algo precioso, vendo coisas que às vezes ele não vai acrescentar para a vida de vocês, né? E a gente tem visto muito vídeos, né, Marcos, às vezes um filho com a mãe, eu já vi alguns, o filho está conversando ali com a mãe, o filho é pequeno, a mãe não dá atenção, fica no celular, quando ela olha assustadamente, aquele filho já cresceu. É uma forma exagerada, né, que esses vídeos estão vindo, mas para mostrar que às vezes nós estamos deixando a nossa prioridade, que são os nossos filhos, a educação dos nossos filhos, para poder distrair ali, sendo que aquela distração muitas vezes não é realmente o que eu preciso, né? Eu precisava de um outro momento. E aí, como eu não consigo ter esse momento que realmente eu preciso, que é fazer um passeio, que é estar ali com a minha família por inteiro, né? Da mesma forma que eu estou no trabalho por inteiro, eu preciso estar nesses tempos que eu reservei para minha família por inteiro. Como ela não consegue isso, ela acaba perdendo também muito tempo no celular com coisa que não tem a ver com o seu propósito. Então é muito importante, né, que as mamães, que as empreendedoras, que as dentistas, elas definem exatamente onde elas estão hoje, quem elas são, né, quem vocês são realmente e aonde vocês querem chegar. E o que vocês precisam fazer para chegar nesse lugar. E dentro desse local que você decidiu que você quer chegar, quais são as suas prioridades? O que está na frente? Eu gosto muito dessa... desculpa, mas eu gosto muito dessa sua abordagem, que é o eu primeiro, né? Que é a transformação interior, a transformação, né? A mudança em si, buscando aquilo que onde quer chegar, para depois ter condições de mudar o seu entorno, né? De influenciar o seu entorno. Gosto muito, você sempre tem isso, tem que ser muito enraigado nos seus ensinamentos, né? Na minha essência, né? Na sua essência, exato. Exatamente, porque eu entendo, Marcos, como cristã, né? Às vezes a gente quer transformar uma pessoa, vamos dizer assim, eu quero que o meu irmão seja diferente, né? Vamos dizer assim, eu quero que o meu irmão seja diferente. Eu não consigo fazer isso. Eu sei que só o Espírito Santo de Deus consegue, né, realmente transformar uma pessoa. A pessoa precisa transformar de dentro para depois ela ter uma transformação externa. Então, Marcos, eu já tive alguns mentorados no início que eu percebi o seguinte, que às vezes a pessoa realmente entendeu o que eu falei, a pessoa realmente aprendeu aquilo, mas aquilo ali estava muito distante da aplicabilidade. E às vezes, o que acontecia? Ele aplicava enquanto eu estava ali com ele, mas se eu afastasse, né, era igual quando se afasta da fogueira, você esfria. Então, quando eu afastava ali, a pessoa já retomava, né, a fazer tudo errado. Então, o que eu entendi disso? Isso foi bem no início, eu percebi esse comportamento de alguns colegas, lá em 2018, eu percebi que isso acontecia. Eu não quero que os meus mentorados sejam dependentes de mim, apesar que eu quero estar com eles para eles evoluir eternamente, mas não falando das mesmas coisas. Eu preciso que eles avançam e aquilo ali que a gente já evoluiu, aquilo ali seja também enraizado neles. Perfeito. Então, o que eu percebi? Que se essa mudança ela não começa interna, se ela não muda essa mentalidade, se ela não muda o entendimento, se ela não vê que aquilo realmente ele precisa ser feito para ele conseguir alcançar o alvo, vamos dizer assim, se ele não enraizar aquilo ali dentro da essência dele também, ele não consegue manter aquilo por muito tempo. Então, é uma mudança de cultura. Por isso que é tão difícil, né? O nosso programa de mentoria hoje, ele é inicialmente 6 meses. Por quê? É o tempo mínimo que eu preciso do dentista estar ali comigo para eu conseguir realmente atingir ele. Atingir de forma positiva. Que eu preciso mostrar para ele a importância dessa transformação na vida dele. O que vai acontecer na vida dele se ele mudar essas atitudes?
A partir do momento que ele consegue visualizar isso, arredando a cadeira aqui, gente, desculpa. A partir do momento que ele consegue visualizar isso, muda tudo, porque ele começa a ter motivo para mudar essa atitude, né? Ele começa a ter mais energia, ele começa a puxar o time de forma diferente, ele começa a trazer aquele time para aquele ponto que ele deseja chegar, e aí a gente vê realmente uma transformação dos colegas. Então, assim, eu tenho visto transformação de uns colegas que eles realmente conseguiram compreender o motivo de estar aprendendo gestão, o motivo de ter um sistema. A minha dificuldade não é ele pagar um software, entender por que ele tem um sistema, por que eu tenho que contratar o controle odonto, o que o controle odonto vai mudar na minha vida, o que eu consigo fazer no controle odonto, com o controle odonto hoje, que eu não conseguia antes, que você não consegue. Então, o que eu tenho de diferente com isso? É só para eu ter um sistema? É só para alimentar? Né? O que eu consigo fazer a partir desses dados? Então, mostrar isso para a pessoa, conseguir que ela visualize isso, muda completamente a dedicação do dentista na mentoria, a participação dele, o comprometimento dele ali. Ontem eu dei um treinamento a tarde toda e foi utilizando o sistema, porque o treinamento seria para poder ajudar duas dentistas, duas amigas, né, colegas, aí que eu já dei mentoria para elas no passado, elas já ficaram comigo um tempo, elas estão na mentoria em grupo, elas fazem mentorias individuais uma vez ao mês, porque elas sentem necessidade de estar próximo ali para dar aquele, vamos dizer assim, aquele ânimo para elas, né? Então ontem foi sobre o que o dentista que é dono, o que as dentistas são dono, o que o líder ele precisa saber dentro do sistema, o que ele precisa aprender a ler dentro do sistema, como que ele consegue identificar se tem erros da equipe, se a equipe não está alimentando. E aí, quando a gente começa a analisar, a gente identifica inúmeros erros, né? Aí você vai ver lá plano de contas, não tem comprometimento com lançar uma despesa no plano de contas certo. Mas se eu só corrigir, se eu só falar isso, eu não consigo essa mudança. Para eu trazer essa pessoa realmente para o meu lado, eu tenho que mudar a forma com que ela vê aquele número. Não é só ensinar, é algo muito maior. Então, mostrando para ela, olha, quando a gente vai fazer a precificação, quando a gente precisa precificar, o primeiro item que eu preciso é despesa fixa. Então, o que acontece? Eu tenho um botão aqui que ele já me dá a despesa fixa. Olha aqui, ó, esse botão aqui, dentro do sistema, ele já me dá a despesa fixa. Só que, para essa despesa fixa que está aqui ser confiável, eu preciso que as funcionárias, eu preciso que a minha equipe tenha alimentado de forma correta essas despesas, porque em cada despesa você coloca se ela é fixa ou se ela é variável. E se a minha equipe não faz essa alimentação correta, toda vez que eu vou rever minha precificação, eu vou ter um trabalhão para poder fazer essa mudança que a minha equipe fez errada. Enfim, eu vou perder muito tempo. Então, assim, ou eu dedico um tempo para treinar a minha equipe para fazer certo, ou eu nunca vou ter dados corretos, eu vou ser que perdeu o tempo lá na frente para corrigir algo para eu ter um dado correto. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, mostrando exatamente para a pessoa, porque o dono, por mais que ele tenha alguém que execute para ele, ele precisa conferir. O verbo não é confiar, meninas. O verbo não é confiar, doutor, mas o verbo é conferir. Se eu sou dono, eu preciso conferir. Não existe delegar e entregar. É delegar, não é entregar. Entreguei aquele serviço e eu não fico revisando, eu não tenho controle do que as pessoas estão fazendo. Isso nunca foi delegar. Isso é entregar para a pessoa, a própria empresa. Você entregar a sua empresa, você entregar a sua marca para um funcionário que muitas vezes não tem nenhum conhecimento. Então, às vezes, essa falta de gestão de tempo que nós falamos, né, essa busca constante por lotar a agenda, por atender, como fosse a única forma de aumentar meu faturamento, a gente sabe que não é. A gente pode fazer inúmeras coisas, a gente pode reduzir despesas, a gente pode fazer planejamento, a gente pode fazer ações estratégicas para entender o que está sendo feito de forma errada. Consome todo o tempo que vocês precisariam de ter, né, para pensar no negócio de vocês. O tempo que vocês precisariam de ter para cuidar da família de vocês. O tempo que vocês precisariam ter
para se programar para fazer a viagem dos sonhos de vocês, porque tudo isso precisa de planejamento. Quando alguém consegue fazer algo que se dispôs a fazer, você pode ter certeza que essa pessoa se organizou para isso, né? Então, assim, eu quero ter tempo para minha família, Luísa, que às vezes a pessoa viver hoje, ele fala assim, eu também quero isso para mim, porém não quer passar pelo processo que eu passei. Eu quero realmente viver o que a Luísa está vivendo, mas será que alguém aguenta passar pelo processo que eu passei? Né? Será que você aguenta? Eu acho que não aguenta. Então, assim, o processo que eu passei foi muito duro. Hoje a gente tem formas desse processo ser muito mais leve, que é vocês pegar, né, a forma com que a gente resolveu essas dores, esses problemas, uma visão de alguém que entende, que também tem um negócio, para poder nortear vocês, para vocês errar menos, perder menos tempo e acertar mais e decolar esse negócio de vocês. Eu vou te falar que a minha maior alegria quando eu ajudo mães dentistas não é só ver aumento de faturamento, não. Não é só isso. Quando a mãe manda para mim uma foto, assim, Luísa, hoje eu busquei meu filho na escola. Quanto tempo que eu não fazia isso? Aquilo para mim representa muito, Marcos. Por quê? Porque eu já vivi essa dor de não ter tempo para os filhos, né? Quando a mentorada, gente, a minha mentorada ano passado viajou 15 dias com o esposo, foi para Disney, foi para vários países, ela mandava foto, cada foto que eu via ali dela, eu sabia o processo que ela passou para estar ali. Ela já estava 1 ano na mentoria, extremamente dedicada. Doutora Luciana Figueiredo, um abraço. Ela é de Goiás. Extremamente dedicada. Ela falou, não, isso eu vou fazer o que preciso. E ela se empoderou daquilo ali e fez assim, eu vou pagar o preço. E no final do ano eu vou viajar 15 dias e eu quero que minha clínica funcione, eu quero saber o que está acontecendo independente do lugar que eu esteja, eu quero ter o controle nas minhas mãos. Através do software. Então ela implementou o software, fez treinamentos, mudou a mentalidade, transformou numa grande líder, envolveu a equipe, fez tudo que precisava. E aí você vê ela lá viajando para vários países, feliz da vida com o marido, mas você não sabe o processo que ela passou, o preço que ela pagou para estar ali, né? O preço, no caso, não é o dinheiro, gente, a dedicação, tá, gente? É a dedicação da pessoa. Porque, Marcos, a pessoa fala assim, eu não faço uma mentoria, Luísa, porque eu não tenho dinheiro. Não é que você não tem dinheiro, você não tem mentalidade para desenvolver. Dinheiro você tem, sim. Se isso é uma prioridade para você, você vai ter dinheiro, sim. Então, quando o dentista ele fala comigo que não tem dinheiro, ele não tem mentalidade, né? Ele não tem mentalidade. Eu não tenho dinheiro, tá? Mas você vai ver quantas coisas que essa pessoa, né, gasta. É claro. Não canaliza os recursos, né? Ele não teve a mentalidade suficiente para estabelecer aquilo como prioridade e, sendo prioridade, canalizar os recursos para realizar, né? Então continua gastando com outras coisas talvez não que não agregam tanto, a não ser algum prazer momentâneo, porque o comprar é gostoso, né? A gente gosta, né? Todos nós, seres humanos, mas não canaliza realmente a energia para aquilo que vai transformar a vida e o dinheiro, ou mais dinheiro em consequência, e com qualidade de vida, né? Exatamente, a mesma coisa do software, né? Às vezes, Luiz, eu acho o software caro. Eu falei assim, a gente fala qualquer outra coisa, porque quando você fala para mim que esse software é caro, você me fala assim, eu não tenho mentalidade suficiente para entender que essa ferramenta é importante para mim. Porque quando alguém fala para mim que o software é caro, eu não consigo realmente acreditar nisso. Não consigo acreditar, né? O software é caro. É claro que o software não é caro. O que ele fornece para você é muito maior do que o preço que você paga. Isso aí não tem o que falar. Então não é caro. Caro é aquilo que não tem valor agregado maior do que o preço que você está pagando. Exatamente. Isso é caro, né? Então assim, desculpa, eu falo sempre de software. Software, que até é o termo que você utilizou, é ferramenta. Qualquer ferramenta mal utilizada ou mesmo subutilizada, ela não traz os resultados que a gente espera dela.
Você não vai conseguir bater um prego na parede com uma chave de fenda. Então nós temos que usar a ferramenta certa para cada finalidade. E aí a hora que você começa a utilizar uma ferramenta, aí primeiro, agora eu tenho meus dados na mão. Ter dados não quer dizer nada. Porque qual é o segredo da gestão? Você pegar os dados, transformá-los em informação, que já é um agrupamento inteligente desses dados, que daí entra no que você falou de indicadores, o que eu tenho que analisar na minha clínica. Com base nesses indicadores, com essa informação, você transforma essa informação em conhecimento, ou seja, agora eu tenho domínio do que está acontecendo na minha clínica, lembrando que isso através da ferramenta, através do trabalho dos dados, transformei, informação em conhecimento, porque aí sim você consegue traçar as suas estratégias. Então são os 4 níveis, que não sou eu, mas eu sou adepto dessa tese ou dessa prática, de que tem que ser bem feito, e a partir do momento que você tomou dados, informação, conhecimento em estratégia, aí você cria tempo, porque você passa a utilizar menos transpiração e mais inspiração para conseguir ser a mãe plena, que é o grande foco das suas palavras, né? A mãe, o ser humano como um todo. Isso. E quanto tempo gasta para você fazer isso sozinho? Sozinho. Muito. E muitas vezes não chega. Quanto tempo que eu gastei para descobrir um software? Vou falar descobrir porque tinha que descobrir, porque ninguém falava. Quem sabia, né? Eu estou aqui no interior de Minas Gerais. Mas ninguém utilizava software. Então, assim, só para eu descobrir que o controle odonto existia, gastei 11 anos. Mas quando eu descobri que existia aquelas ferramentas, eu falei assim, não, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou dedicar, vou aprender, enfim. Eu gastei 1 ano para colocar aquilo tudo ali dentro do sistema, com muita dedicação, com muito estudo, já sabia fazer treinamento de equipe, então a gente colocou o sistema rodando 100% com 1 ano. E a gente foi aprendendo a fazer leitura desses dados a partir dos anos. Até hoje eu aprendo a fazer leitura. Às vezes faz uma atualização, eu vou aprender a fazer uma leitura. Então, assim, e eu vejo que só para alimentar esse sistema bem, vamos dizer assim, um sistema correto, as dentistas não gastam, não conseguem fazer isso em menos de 6 meses. Entendeu? Não consegue. Eu não sei qual que é a visão de vocês aí. Por quê? Porque você tem que mudar a cultura de todo mundo. É um monte de gente que acostumou a escrever no papel e agora não vai ter que abrir mão do papel, vai ter que lançar no sistema, é treinamento de equipe. É uma transformação muito grande. Então, assim, você tem que realmente estar disposto. Né? Então, assim, entre 6 meses a 1 ano que você vai gastar para colocar o sistema funcionando 100%, isso se você for dedicado. Se você não for, você vai ficar 5 anos e mais pouco. Até porque o sistema é tão amplo, ou tão completo, que a gente não consegue, não há profissional que consiga utilizá-lo na plenitude no primeiro momento. Por isso que nós falamos, estamos direcionando nossos treinamentos em 3 níveis também. Qual é o primeiro nível? O operacional. O que é importante em termos de funcionalidades para a clínica operar o seu dia a dia. A hora que isso está estabilizado, legal, estamos usando na plenitude essa faixa de funcionalidades operacional. Aí nós passamos para treinamentos táticos, onde começa-se a tratativa das informações, que é o que você estava falando. E feito isso, aí sim para o nível estratégico. E todas essas funcionalidades sistêmicas, nós subdividimos nessas 3 categorias. Porque senão ninguém consegue atingir. É muita informação nova
É muita coisa nova e que nos leva a ficar perdidos. Que você teve que aprender na raça, né? Na raça e na humildade, né? Porque eu vivia perguntando. E na humildade. Né? Abrindo chamado. Então, assim, tem que ter isso. E aí, gente, o que eu quero deixar, né, para vocês, mamães, em relação a isso? Que para vocês conseguirem realmente ter tempo para a família, para vocês conseguirem equilibrar tudo isso, né, e chegar no ponto que vocês querem, primeiro vocês vão ter que sacrificar um pouquinho, realmente, para organizar o que precisa ser organizado, para contratar o que precisa ser contratado, para alimentar o que precisa ser alimentado no sistema, para treinar quem precisa ser treinado, para desenvolver habilidades. Então, a primeiro momento, ele é um processo doloroso, não vou negar para vocês. No segundo momento, você consegue começar a liberar tempos na sua agenda, com coisas que você antes fazia, você vai passar a não fazer, você vai começar a controlar coisas que você não controlava, e aos poucos você vai entendendo, né, a importância de delegar e como fazer isso de forma assertiva. E outra coisa também que vai ajudar muito vocês, que me ajudou muito nesse processo, é aprender a dizer não. Uma coisa simples, né? Dizer não realmente para aquilo que não faz sentido para vocês. Eu brinco assim, se a gente pegar tudo que a gente for comprar, né? Eu vou comprar esse copo. Eu quero, sim. Eu preciso? Não. Eu posso? Né? Faço tudo que vocês forem comprar, essas perguntas. Se der 3 sim, vocês comprem. Eu quero, eu preciso, eu posso. Né? Eu posso não é cartão de crédito, tá? Eu posso é poder realmente. Então, se a gente fizer essas 3 perguntas, a gente vai passar a comprar coisas indesejadas e começar a ter como investir. Por exemplo, se é um investimento, ok, passar no cartão de crédito. Se eu estou investindo em algo que está ligado com o meu crescimento, eu não vejo nenhum mal. Se eu estou investindo no local para morar, se eu estou investindo ali numa viagem, que é algo que está ligado ao meu propósito de vida, tudo bem. Agora, é algo que é supérfluo, é algo que não está ligado ao meu propósito de vida, é algo que não vai me levar a um lugar diferente, não vai mudar a minha realidade, e eu não quero, eu quero, mas eu não posso, eu não preciso. Isso é uma sabotagem, né? Uma sabotagem que a gente faz com o nosso futuro. Então, infelizmente, é duro falar para as mamães isso, mas no meu início, né, que eu comecei a ser consultorada, vamos dizer assim, mentorada, né, no início, lá muito atrás, eu precisei por um tempo curto, mas eu precisei de parar de fazer unha no salão. Era a minha realidade. É até difícil falar essas coisas, porque, assim, parece um absurdo, né? Mas foi necessário abrir mão de muitas coisas que eu podia abrir mão para que eu alcançasse uma realidade diferente. Então, imagina que eu não estava podendo fazer unha no salão, mas eu pagava uma consultora um salário mínimo por mês. É mentalidade. Então, exato. Eu tive que abrir mão de coisas que eu sobreviveria, mas para que eu tivesse um futuro diferente. A vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas. Então, assim, hoje eu não tenho dinheiro. Às vezes a pessoa fala, Luiz, eu não tenho dinheiro para fazer a mentoria. Tá, mas anota aí tudo que você faz, né? Tudo que você compra, pare, pense e faz uma reflexão de tudo que você tem feito, que você poderia adiar, que você poderia deixar para depois que você já tivesse uma realidade melhor. Então, assim, o meu foco hoje é mudar o meu ser, né? Então, assim, o que eu estou investindo hoje é no meu ser. Então, por isso que hoje eu sou mentorado por 3 pessoas diferentes. Então, assim, eu invisto nisso. E eu já vi o tanto que isso muda a minha vida, muda a minha realidade. Por isso que eu vou seguir nesse passo. Eu não quero parar de fazer esse investimento, porque eu tenho muito a crescer, eu tenho muito a evoluir como ser humano, como pessoa, como mãe, né, como esposa, como líder. Então eu tenho muita coisa para melhorar e eu não posso abrir mão disso. Isso aí está nas minhas prioridades, tá? Então por isso que hoje eu invisto. A pessoa fala assim, nossa, você investe em mentoria, tem mentoria que é muito caro, investimento muito alto, mas é prioridade para mim, tá? Tá dentro das minhas prioridades. Ser uma pessoa melhor cada vez mais.
Então, assim, se você é mamãe hoje, não tem tempo para os seus filhos, se você é mãe, não tem tempo para ficar na sua casa, se você é mãe, não tem tempo para viajar, a primeira coisa é ter alguém ali do seu lado, né? Principalmente que já passou pela mesma dor que você passou, que vai conseguir te ajudar a chegar no lugar que você quer e você continuar avançando. E em cada momento do seu progresso, você vai precisar de uma pessoa diferente. Talvez quem começar a evoluir com você não vai ser a mesma. No entanto, que eu já tive pessoas que me ajudaram a separar o meu dinheiro da clínica do pessoal. Depois eu tive com uma pessoa que me ajudou a desenvolver outras coisas. Depois foi outro consultor, depois foi uma outra mentoria, depois... Então, assim, à medida que a gente vai mudando essa mentalidade, a gente vai precisar de evoluir também, né? Estar ali com mais outras pessoas que vão nos ajudar. Então, assim, talvez eu não seja a melhor pessoa para te ajudar, talvez seja outra pessoa, talvez também eu seja. Depende do momento que você está. Então, assim, busque isso para vocês, busque poder fazer a viagem dos sonhos com a sua família, né? Busque ter tempo de qualidade com seus filhos, não é ficar o dia inteiro em casa. Hoje eu trabalho, assim, 99% eu trabalho em casa, né? 95% eu trabalho dentro de casa, meu trabalho é quase todo online, tanto como gestora quanto mentora, né? Eu tenho os encontros presenciais, mas assim, vou colocar 90%. Só que eu não fico em casa à toa, né? As pessoas estão, você está em casa à toa, que coisa boa. Coisa que eu não fico é à toa, tá, gente? Nem sei ficar à toa. Então, assim, quando eu estou aqui em casa, ou eu estou ensinando alguém, ou eu estou aprendendo com alguém. Eu sempre estou envolvida nessas duas atividades. Então, assim, ou eu estou ensinando os meus filhos, ou eu estou ensinando um mentorado, né? Ou eu estou aprendendo numa mentoria, ou eu estou lendo a Bíblia que eu estou aprendendo também, né? Eu estou, assim, nessa busca entre ensinar e aprender. Claro, tem um momento também de lazer, de ficar tranquilo, mas, assim, essa busca de ensinar e aprender é rotina dentro da minha vida, né? E isso me transforma. Porque quando eu estou ensinando, eu aprendo também, né? Quando a gente está ensinando... Melhor forma de aprender é ensinando, né? É uma troca muito grande. E aí você está em grupos de pessoas que têm propósitos parecidos com o seu, é muito forte. É muito forte. Uma das mentorias que eu faço é só de mulheres empreendedoras. E isso é algo muito bom. Ontem, o problema é só né? Que as mulheres falam muito. E aí você imagina ali 20 mulheres, mulheres empreendedoras juntas. Ontem o encontro terminou 11 horas da noite. Era para ter terminado mais ou menos 9h30, coisa assim, né? Era para terminar. A programação ia terminar 9, terminamos 11. Então, assim, e é bom porque você está ali compartilhando as suas dores, você está ali compartilhando as suas dores com pessoas que têm dores semelhantes à sua, ou pessoas que já tiveram essas dores e já enfrentaram também. Entendeu? Então, assim, você tem alguém que já enfrentou e quebrou a cara com aquilo e passou por processo deu errado e te fala, não, aconteceu exatamente comigo. E o que você fez para dar certo? Então, eu fiz assim, 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 mas só quando eu fiz isso, que isso deu certo. Então, isso aí você reduz muito o tempo para você alcançar aquilo que você almeja, tendo pessoas, né? Os nossos pais são nossos primeiros mentores, né, Marcos? Exato. Como dizia meu pai, se você tem alguém para te falar que tem um buraco ali na frente, é muito melhor do que você ir sozinho. Porque se você vai sozinho, você vai cair no buraco. A pessoa que já passou ali, ele está ali para te mostrar, olha, tem um buraco logo aqui na frente. Então, o mentor é isso, é alguém que conhece o caminho que você está, é alguém especialmente que já tenha passado por esse caminho que você está, é alguém que tenha vencido nesse caminho que você está, né? Alguém que já tenha chegado do outro lado do seu desafio, claro que sempre tem um desafio à frente, e se essa pessoa já passou pelo mesmo caminho, se ele já venceu o desafio e ele está no local que você deseja estar, ele é a pessoa certa para estar te ajudando. Então, se você quer identificar como que eu escolho o mentor hoje, tem um monte de gente, estou vendo um monte de gente falando que é isso, gente, é simplesmente alinhamento de propósitos, identificação. Nem todo mundo vai alinhar com os meus propósitos, com os meus valores, com os meus princípios.
né? E essas pessoas que não alinham, elas não devem fazer a mentoria comigo. Eu te aconselho não fazer. Então, assim, procura uma pessoa que você tem essa identificação para te ajudar a conseguir se abrir com ela, você vai compartilhar realmente, você vai conseguir se envolver, você vai terminar uma mentoria doida para chegar a outra, é muito bacana isso. Nossa, eu tô doido para o próximo encontro, meu Deus, vontade de continuar. Então, assim, é algo que nos motiva, né? A gente precisa de um mentor que nos motiva para o próximo encontro, né? Já termina o encontro com vontade do outro. Então, assim, não é algo pesado. Parece que é algo pesado, gestão, tudo isso, mas não é pesado, porque a gente está num ambiente agradável, a gente está num ambiente de pessoas que passam pelos mesmos desafios, a gente está num ambiente que alguém que já passou para o outro lado e consegue simplificar aquilo para você o máximo. Você vê aqui que eu tento trazer sempre de forma bem simples, porque é a forma que eu já acostumei falar com os dentistas, né? Forma mais simples possível, para que horas nenhuma eles sintam o peso, mas a responsabilidade, o compromisso, né, a seriedade, isso aí nós vamos precisar. Não é uma brincadeira, é algo sério. Ser empreendedor não é brincadeira. Exato. Ter um CNPJ não é brincadeira. Ah, mas eu não tenho CNPJ, eu sou dentista, eu tenho consultório, eu não tenho CNPJ. Mas da mesma forma você tem uma empresa. Da mesma forma. Porque você tem empreendedor do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não tem CNPJ, mas tem uma empresa, tá? Será que você consegue se ver como empresário de verdade? Será que você tem ações, atitudes de empresário? Ou você é um empresário dentista? Ou seja, o que eu faço como empresário? Eu atendo o paciente. Então, só isso? Então, você é dentista, deveria trabalhar para algum colega, não ter aberto um consultório. Porque a frustração vai ser grande, cada vez maior. Por quê? Porque do jeito que as coisas estão indo, Marcos, do jeito que o mercado está indo, né, a gente está acompanhando aí muita mudança esse ano. É perceptível, os colegas, não é só nas minhas mentorias que eu estou acompanhando isso, eu tenho mentorados que fazem mentoria comigo e com outros colegas, tá? E eu recebo de grupos grandes de 200, né, mentorias mais acessíveis, especialistas a dificuldade que os dentistas estão encontrando esse ano. A sensação que muitos colegas estão é que as coisas pioraram muito. Em contrapartida, tem colegas que estão tendo o melhor ano da vida deles. Por quê? Porque esses colegas estão entendendo algo que os demais que estavam vindo não conseguiram entender ainda. É o que a gente tem trabalhado bastante. É essa atualização, essa tendência que eu estava fazendo em dezembro, eu não estou fazendo mais. Então, assim, hoje o cliente está muito voltado para a experiência, ele está muito voltado para a segurança, ele está muito voltado para a garantia, de utilizar o tempo de forma assertiva com um profissional que eu não vou ter que refazer esse serviço. Então, assim, esse movimento começou, né, e ele está crescendo. O cliente, ele quer ter uma experiência completamente diferente do primeiro contato ao último. Hoje, um cliente, ele manda um direct 11 horas da noite querendo agendar um horário para hoje de manhã. Ah, mas isso é um absurdo. Mas vai ter clínica disposta para poder atender. Para poder responder. Né? Não sei se você está disposto a ter um negócio que está ali para atender realmente dessa forma, mas tem gente que está atendendo. Então, assim, o mercado está cada vez trazendo isso, trazendo valor. Né? Hoje não basta você ter um software bom. Hoje você precisa ter um software bom que consiga acompanhar o desenvolvimento das pessoas, porque o desenvolvimento na área de informática está muito maior do que o nosso, humano. Então, que nós humanos não estamos conseguindo acompanhar essa tecnologia. O pessoal eu quero assinatura digital, eu quero isso, eu quero aquilo. Muitas coisas que eles estão pedindo, eles não conseguem nem aplicar, mas eles querem. Verdade. Entendeu? Ele não conseguiu nem lançar um financeiro, mas ele quer uma atualização. O paciente não fez, vamos dizer assim, ele não tem nem dinheiro para te dar uma entrada, ele quer dividir de 20 vezes o cartão um tratamento pequeno, mas quer ser bem atendido, ele quer ser respondido. Então, assim, as exigências vão ser cada vez maiores daqui para frente, não só na odontologia, mas em todos os segmentos. E quem vai vencer é quem realmente gosta do próximo, é quem realmente tem amor pelo que faz, é quem realmente tem esse propósito conectado com aquilo que faz, porque
se a gente não fizer dessa forma, por amor, de forma verdadeira, a gente não consegue manter. A gente faz por um tempo, mas manter a gente não consegue. Então, se o meu propósito com a mentoria realmente é transformar a vida dos dentistas, é realmente ver dentistas tendo mais tempo com as famílias, é ver mães felizes, se isso aí está dentro do meu coração, Deus conhece o meu coração, eu tenho certeza que minha mentoria vai crescer cada vez mais. Agora, se eu tenho uma mentoria para ganhar dinheiro, para poder ser uma outra receita, se é isso que me move, a tendência ela não dá certo. Independente que eu abrace não é duradoura, pelo menos, né? Não consegue sustentar. Não consegue, porque a nossa comunicação, a gente pode fingir por um tempo, mas a gente não consegue sustentar ela para sempre. Então, por isso que aqui no Instagram, nas redes sociais, nas lives, a gente tem que tentar ser o mais sincero, a gente tem que tentar o mais verdadeiro possível, porque a gente só consegue sustentar a verdade. A mentira, ela é insustentável. Então, assim, não adianta fazer um Instagram lindo, maravilhoso, mostrar uma pessoa que você não é, né? Querer comunicar de uma forma que você não comunica, vestir uma roupa que não tem nada a ver com você. Infelizmente, é algo insustentável. Você vai cansar. No meio do caminho, você vai cansar. Agora, se você for o que você é, fala o que você já fala, se posiciona como você se posiciona, tudo bem. E, mas eu queria vestir melhor, eu queria poder andar de roupa mais bonita. Então, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa fazer uma mentoria com alguém dessa área para você mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de vestir, e aí você poder aparecer dessa forma. Agora, criar um personagem só para aparecer aqui na telinha, nas redes sociais, isso aí é insustentável. A mesma forma dentro do nosso negócio local, né? Não adianta criar personagens ali dentro para atrair paciente, porque no decorrer do tratamento até o final, eu vou ter problema com esse paciente. Né? Aqueles locais que, antes de você fechar um tratamento, eles te tratam como uma princesa. Depois que fechou, uma mal de cumprimento. A gente tem visto hoje pacientes falando nisso. Enquanto não fechei o tratamento, a gente vê, não vou falar só dentista não, lojas. Enquanto tá comprando, a pessoa conversa comigo, eu sou a melhor pessoa do mundo enquanto tô comprando dela. Passa na rua, finge que nem me vê. Ou seja, é totalmente manipulado aquele bom tratamento lá naquela loja. Porque se a pessoa passa na rua, não te cumprimenta ali dentro, te trata como a melhor pessoa do mundo, então é algo manipulado e insustentável, né? Então, assim, seja quem vocês são, assume quem vocês são, amem-se como vocês são, né? Aceite seus defeitos, suas qualidades, né? Independente de como nós somos amadas por Deus, Deus nos ama da forma que nós somos, e isso é o mais importante, tá? Cheio de defeitos, cheio de coisas a melhorar, desenvolver, né? Nós somos guerreiras, simples fato de sermos mãe, todas nós mães somos guerreiras, e tem dia que realmente a gente não dá conta, tem dia que dá vontade de largar tudo, tá? Eu também tenho esses dias, fiquem tranquilas, né? Nós estamos juntas nessa. Tem dia que dá vontade de largar tudo, tem dia que fala, eu tô cansada, a vida de empreendedora não é fácil, eu queria ser só dentista, eu queria ser só isso. Isso todo mundo passa. Infelizmente, nas redes sociais não se mostra esses momentos, mas todo mundo passa, todo mundo chora, todo mundo decepciona, todo mundo tem paciente que fica insatisfeito, por melhor que você entregue, todo mundo tem cliente que não agradece. Então isso aí faz parte, né, desse movimento. Por isso que estar com pessoas que passam a realidade de vocês, né, que tem queixas igual você, te ver assim, nossa, eu sou desse planeta mesmo, porque por algum instante, ver nas redes sociais, a gente pensa que a vida da gente é totalmente ruim, né, que ou a gente ou aquele povo é de outro planeta, né, porque passa-se uma vida que não é verdade, mas aí, quando a gente vai para os grupos, a realidade vem à tona e aí a gente começa a identificar, né, com essas pessoas. Isso é muito bom, isso é muito acolhedor, pelo simples fato de você ver que tem mais um colega misturando o dinheiro dele, você vê no mãe comprando bolsa no consultório, o dinheiro daqui, ficou morrer, mas tem um monte, tá, gente? Fica tranquila, vocês não são únicas nessa, tá? Mas tem que mudar essa realidade.